A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai receber aí esse vídeo. Eu quero aqui rapidamente contar para você uma revelação que eu tive e que eu acho que vai servir de despertamento espiritual para meus irmãos, tanto foi para mim quanto foi para todos os irmãos, amém? Antes nós vamos ler Romanos 2, que a missionária Mara tirou aqui, versículo 13, né, que vem falar assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo são leis. Então, o que me chamou a atenção esse versículo, né? Porque os que ouvem a lei, nós pregamos a lei da graça, não pregamos a lei, né, do Antigo Testamento. Parece aparentemente que a gente prega, mas eu vou explicar isso para vocês, né? Com o tempo vocês vão começar a entender. A graça não nos dá o direito de pecar, a graça nos dá a permissão para entrar diante de Deus pedindo perdão dos pecados e não praticando novamente. Essa é a graça que nos mantém vivo, porque se dependesse dos nossos pecados já teria sido fulminados, né? Deus teria nos fulminado devido aos pecados que a pessoa às vezes acumula, né? Então, porque os que ouvem, Paulo vem dizer aos Romanos que os que ouvem a lei não são justos, ou seja, eles ouvem, mas eles não praticam. São pessoas que nos acompanham, que conhecem sobre a santa doutrina, mas não praticam. Eles não são justos. Nesta lei da graça, essa lei que nos dá a liberdade de pedir perdão e não pecar novamente, não continuar no pecado. E aí ele diz, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, ou seja, aqueles que praticam a lei há de ser justificado. Não estou falando aqui de uma lei severa, onde você teria que matar quem adulterou, apedrejar. Eu estou falando da justiça de Deus, estou falando da graça de Deus, que nos dá o direito de entrar diante do trono de Deus, no Santo dos Santos, na graça, diante da presença do Senhor. Aí ele vem dizer assim, porque quando os gentios que não têm lei, ou seja, eles consideram os gentios sem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, eles sem perceberem, eles estão fazendo a caridade, praticando o amor, praticando o perdão, não tendo eles lei, ou seja, eles não têm obrigação de fazer aquilo, né? Para si mesmo são leis, ou seja, aquilo para eles é uma lei, mas eles não são obrigados a praticar aquilo. Mas nós que somos da luz, que aceitamos a Jesus, somos obrigados a praticar o amor, a praticar a caridade, o perdão, a praticar tudo que envolve, né, a solidariedade, tudo que envolve as coisas boas, né, as coisas que agradam a Deus, né? E o amor ao próximo, o amar a Deus sobre todas as coisas, como diz nos 10 mandamentos. Você entendeu? Então, é exatamente essa meditação que veio, que o Senhor usou a missionária Mara para tirar nesta manhã e bate exatamente com a revelação que eu tive. Também tem a ver? Tem. Porque tem muita gente praticando a lei não sendo da justiça, não sendo da luz. Tem muita gente fazendo caridade, tem muita gente ajudando, tem muita gente se oferecendo para ajudar, que inclusive na obra lá da igreja, até não crente se ofereceu para ajudar, tá? Então, são pessoas que fazem a lei, mas não estão na lei. E nós que estamos na lei de Deus, né? Como diz a nossa irmã, a mãe dos meninos lá, do José Salviano, irmã Geralda. Irmã Geralda, ela fala assim, graças a Deus que eu entrei para a lei de Deus, né? Então, essa lei é a lei da graça, a lei do Novo Testamento, a lei da Nova Aliança,
a lei do perdão, a lei do arrependimento, né? Da possibilidade de chegar diante de Deus sem restrição, sem impedimento, desde que peça perdão, desde que se lembre da morte de Cristo na cruz do Calvário, que é lógico, aceitando ele como teu único e suficiente Salvador, você está na lei de Deus, está entrando pelo caminho da graça, né? Eu quero aqui, diante disso, contar algumas revelações que o Senhor me deu. A primeira revelação que o Senhor me deu, né? Tomara que você fique até o final, você que chegou agora, para ouvi-las, né? Então, foram uma sequência de revelações nessa semana e eu queria contar aqui rapidamente, vou ver se eu consigo contar sem enrolar, tá bom? Demorar muito. A primeira dela foi quando eu estava dentro de uma igreja grandona e essa igreja diminuiu, ela ficou pequenininha que nem um quadradinho e eu dizia, meu Deus, ela ficou menor do que a minha. Eu falava assim, no sonho. Nesse sonho de revelação, que eu creio que foi uma revelação. Aquele pastor, ele já tinha adulterado, e aí ele adulterava pela segunda vez com uma mulher escurinha. Ele tinha adulterado com a branquinha, mas ele não havia pedido perdão, não havia confessado, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia, e ele não confessou. Então, a liderança dessa igreja Assembleia de Deus levou ele para uma outra igreja e mandou ele para para uma outra igreja para tomar conta e continuar recebendo, pagar salário de pastor. E abafaram o caso, mas o casamento da tal moça foi destruído e ele está com o casamento dele em dia. O casamento dele ficou normal. Mas só que dessa vez eu via ele no altar, e do altar, esse pastor, e do altar, claro, conheço ele, seu nome, mas eu não vou falar aqui. E o altar desse pastor, quando eu olhava, o pastor dava uma piscada de olho para a menina, para uma escurinha que estava lá embaixo. E eu falei, o Senhor falou assim, filha, por que a sua igreja? Que você falou assim, porque a tua casa é maior do que a dele, porque a dele está no pecado e a sua está na graça, está na lei da graça e ele está na lei da justiça de Deus que vai chegar. A justiça vai chegar, né? O castigo vai chegar, lei do castigo. Então, porque Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso vai colher. Então, ele vai colher, com certeza. Vai chegar a hora dele colher, a colheita dele. A máscara vai ter que cair, Deus não vai deixar que permaneça assim. Então, essa foi uma das revelações e que eu consolo o coração de muitos pastores que está aí com 4, 5 ovelhas, 10, 20. Eu consolo o seu coração em dizer para você que o importante é você levar uma alma para o céu, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1.000, 1 milhão, que seja, leve almas para o céu, porque Jesus tinha multidão atrás dele, mas andar com Jesus mesmo era só 12 discípulos e acabou, tá? E mesmo assim ainda tem um traidor. Então, a segunda revelação, né, que eu tive foi uma outra era para ter até feito um script aqui para eu poder já pular rápido, né, para não esquecer. E hoje eu tive uma revelação muito forte. Eu vi eu já havia ido a essa casinha uma vez com meu esposo nessa revelação, e dessa casinha eu olhava, era só montanhas e terras, e a casinha era no alto. E nessa casinha eu olhei e vi, dessa vez que eu fui, eu olhei e vi um mar que chegava bem próximo à casa, bem próximo. E eu falava, meu Deus, mas esse mar não existia aqui. Sendo que antes de eu ir para essa casinha, estava eu, Mara e o missionário Osiel. E dois homens, tinha 2 homens que diziam assim, ó, vem por aqui. Chamava a gente, mas a gente já estava escurecendo. Eu falava, Mara, a gente tem que ir. Nisso que a gente foi, aí ele entrou no canavial, um caminho bem fininho, estreitinho. Ele falou, ó, tem que entrar por aqui. Aí eu peguei e falei, Senhor, eu tenho que entrar
aí eu falei, missionária Mara Osiel, temos que entrar no caminho estreitinho ali, ó, do canavial. Antes que escureça. E foi aquela loucura, aquele desespero, e eu, bora, gente, e estavam meio que atrasados, e eu, bora, gente, pelo amor de Deus, quase chorando, bora, missionário, bora, missionário. E foi aquela coisa toda. Irmãos, eu sei que do nada a gente apareceu nessa casinha lá em cima. E quando a gente apareceu nessa casa lá em cima, que eu vi esse grande mar, eu falei, mas esse mar não existia aqui. Irmãos, quando eu olhava para aquele mar ele dava pancada. Ele estava tão feroz que o pobre dos peixes estava tomando lavancada. Eu via os peixes sendo lançados contra as pedras. Eu via os peixes no alto mar lançados. E eu perguntava para o moço, como é que isso ficou desse jeito? Ele disse, foi desde o Covid-19. Desde o Covid-19 que esse mar, ele avançou por toda a terra. E todos os lugares o mar está avançando. E o mar, irmão, tomou toda aquele lugar. Mas eu, mesmo assim, como eu amo muito o mar, e eu vi que a água estava muito, muito cristalina, eu falei, eu não vou entrar no mar, eu só quero molhar o pé naquela água. Mas eu vi que o mar, ele pegou assim, o cachorro, deu uma alavancada no cachorro e jogou o cachorro longe. Jogou o cachorro longe. E eu falei, meu Deus, o mar tá muito feroz, eu falava, né? E ali eu falei, mas eu vou descer assim mesmo, no grande mar. E quando eu comecei a tentar descer, a Mara já tinha ido na frente, mas Mara não chegava no mar de jeito nenhum. Apareceram uns escombros na minha frente e eu comecei a procurar o lugar e não tinha como passar. E eu gritava, Mara, cadê você? E Mara não respondia. E eu falei, meu Deus, quando eu olhava para um lado, obstáculo, olhava para outro obstáculo, não tinha como passar. Gente, do nada surgiu uma vala enorme de químicas, produtos químicos que saía de uma empresa. E eu falei, mas isso não estava aqui. Como é que isso chegou aqui? Irmão, olha tanto obstáculo que surgiu, tanta coisa que surgiu para não chegar naquele mar. Tanto obstáculo, que eu dizia, Mara, cadê você? Aonde você está? E toda vez, quando Deus, ele requer que Mara se una mais conosco, requer que Osiel e que todo mundo se una mais em oração, se una mais na intercessão, ele mostra alguma coisa para mim. Muito embaraço, Mara, muito embaraço. Querendo distanciar você, porque uma luz e distanciar eu e distanciar Osiel. Ou seja, ficou Osiel na casa, ficou você num outro lado e eu fiquei lá procurando como chegar até você. E havia um grande obstáculo. Ou seja, Deus falava comigo nessa revelação, aconteceram muitas coisas. Depois eu resolvi passei desse estágio aí e resolvi chegar eu cheguei num lugar onde havia um moço morto, ele estava morto. E nesse lugar onde o moço estava morto, ele pegou né, a família dele falou, não, ele está morto, seu Paulo está morto. Eu falei assim, não, seu Paulo não está morto, não. Seu Paulo não, tá morto sim, não está. Tá morto sim, não está. Aí saiu todo mundo e me deixou lá com o defunto. Aí eu comecei e eu só tava eu. E eu comecei a orar ali e falar, olhei para aquele defunto que já estava já para enterrar e eu olhei para ele e eu disse, seu Paulo, me escute. Aí e nada. Ele está morto e achando que eu estava maluca. E eu, seu Paulo, me escute. Levanta daí em nome de Jesus. Aí falei, não, normalmente, seu Paulo, tá me ouvindo? Levanta daí em nome de Jesus. Aí ele mexeu com a cabeça assim, mexeu e levanta em nome de Jesus. E ele levantou. Levantou e a turma toda viu que ele havia ressuscitado, né?
E ele havia visto, né? Ele havia ressuscitado. Todo mundo havia visto que ele tinha ressuscitado, tá? E aí, eu saí dali para fazer obra e o Senhor falava assim comigo: filha, Satanás está. Nessa revelação a gente entendia que Satanás está criando meios, embaraços, tá? Meu Deus, ligação, Mara, só sangue. 2 vezes já a ligação. Satanás está montando laços para embaraçar vocês e vocês precisam unir as forças. Precisam se unir. Vocês têm que unir. A igreja tem que unir. As irmãs têm que unir em oração. Entrem em oração. Entrem em intercessão. E sendo que quando a gente pegou essa casa lá, eu falei, gente, separa um cantinho nessa casa onde eu e as irmãs vão estar orando. Separa o cantinho mais limpo que puder para nós estarmos orando. Porque a casa sem obra não interessa, a gente vai levar cada um seu travesseirinho, seu negocinho para orar, nós temos que orar. E eu tenho falado sobre isso, né, do embaraço que Deus está vendo que o diabo está montando todo esquema para poder me impedir de trabalhar, me impedir de fazer a obra, me impedir de ir até os moribundos, me impedir de salvar almas. Ele está criando meios, ele está criando embaraço. Então eu peço você que conhece o Ministério Voz de Deus, que ore por mim. Não critique, ore por favor. Eu preciso de oração, não é de crítica não, tá? Porque recentemente Deus me mostrou uma revelação também, aonde havia um caminho largo, né? Ele era largo assim, bem largão, igual essa Bíblia, assim, bem largo, é um exemplo. E ele ia estreitando, ia ficando assim, depois ia ficando assim, e foi estreitando e ficou fininho, né? E a gente tinha que entrar por esse caminho fininho. A gente tinha que entrar por esse caminho estreito, né? E as coisas que a dificuldade é estreito mesmo. O diabo vai levantar de todos os meios para poder impedir a obra. O diabo vai criar meio, criar estratégia. Uma palavra que a gente fala, o inimigo se aproveita. Eu falei, gente, eu vou colocar tudo que é meu para Deus, para o nome do Ministério Voz de Deus. A minha parte, oficialmente, como é que fala? Judicialmente, a minha parte, né? Eu não fiz questão também, que eu tenho parte, não tenho, Mara? Eu tenho parte. Minha parte, que é de meu direito, abrir mão para deixar tudo no nome da igreja, do CNPJ da igreja, para não ter que desmembrar a casa, a parte de trás com a parte de frente, porque eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, tá? É o pouco daqui e dali, né? Botei esses dias algumas vendedoras para vender coisas para mim, para me ajudar a pagar, né? Hoje mesmo recebi uma que tá falando, missionário, traga mais xarope para me vender, né? Tem umas que não liga, não tá preocupada, só tá preocupada em criticar, porque o diabo tá querendo usar essas pessoas para nos perturbar. E eu peço você, em nome de Jesus, que nos ajuda para que a gente não venha ver o grande mal, o desafio, e parar e desistir, desanimar, entendeu? Porque a gente tem todos os motivos para a gente desanimar, e todos os motivos para continuar. Desanimar por causa de quê? De muitas vezes da luta que se levanta, né? Mas crer no impossível pelo que Deus é e pelo que Ele faz e pelo que Ele está fazendo e usando as pessoas, né? Eu quero agradecer a Deus aqui pela nossa irmã que está nos ajudando aí a pagar essa parte aí que ficou pendente da casa, da casinha da frente, a parte pendente da casinha da frente, que é a igreja. Quero ajudar todos que estão aí, ó, nessa campanha na campanha dos R$100 também, para poder... Gente, tem gente que tá todo mês, aquela mesma pessoa que deu R$100 para concorrer,
concorrer com o violão, né? O sorteio do violão para compra lá do terreno da igreja, ela tá todo mês. Então, nada mais justo do que eu colocar todo mês o nome dela. Se ela der 20 vezes, vai ser 20 números de sorteio que ela vai ter. 20 números daquele sorteiozinho, que é coisinha entre nós mesmo. Não tem nada de rifa, de nada, não. Isso aqui não é rifa, não. Não. É como diz a Bíblia, foi sorteado ali para Jonas, se ele seria jogado no alto mar ou não. Aqui a gente não vai jogar ninguém no alto mar, só vai dar um violão. Entendeu? É uma coisa, o próprio instrumento para a igreja também, é da igreja, sim. Ele é uma igreja, né? Ele é um culto. Sim, então a pessoa está comprando o direito de fazer parte desse, né, de sortearmos esse violão, entendeu? E outras coisas também. A camisa, a gente quer também fazer o sorteio de um kit completo, né, Mara? Vamos fazer aí combinação, camisa, tá? Saia, vamos fazer um kit completo também e sortearmos esse kit completo aí, tá? Vamos fazer aí, vamos começar a fazer uns sorteios aí para as pessoas também do canalzinho aqui do Ministério Voz de Deus. Nós vamos chegar lá, vamos conseguir comprar, pagar e terminar aquela obra, porque lembro bem que no contrato está escrito que se nós não conseguirmos pagarmos, né, tem juros, tem um monte de coisa e ainda uma reivindicação, como com o carro, quando você compra um carro, se você não pagar, você perde o carro, não é, Mari? É. E foi assim que eu, né, foi assim que eu me envolvi aí nesse negócio e que eu creio que Deus vai levantar pessoas e que a gente também vai fazer nossa parte, que foi o que Deus falou, filho. Satanás, o vosso adversário, vai lutar para vocês não conseguirem fazer as coisas acontecerem. Vai torcer, vai lutar. Cabe a nós sermos guerreiras, cabe a nós sermos valentes. Cabe a nós não entregarmos, deixarmos na mão de Deus, não é deixar na mão de Deus, não, é agir. Oração e ação, tá? Oração e ação. Então, em nome de Jesus, ora pelo missionário Osiel, ora pelo pai dele, que ele tá lá trabalhando, ajudando. O pai dele, se pudesse ontem, estava trabalhando, mas Osiel preferiu trabalhar hoje, porque ontem foi um dia muito de pesquisa, ele estava pesquisando as coisas para fazer, como fazer, o que fazer. Os acertos, né? Então, ele acabou ficando, né, fazendo muita pesquisa e falou, pai, eu vou ver aqui o que a gente realmente vai precisar fazer lá. E é muita coisa para fazer, né? Tem a pintura, tem os muros, tem o muro do lado de fora, tem a escrita que a gente tem que fazer do lado de fora também, a escrita, né? Que é importante agora, era a primeira a fazer, era a escrita, né? Gálatas 6:7, deixar lá. E Timóteo, onde fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não erreis também. Né? Tá? E... Então, Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso vai colher, é esse daí. E também isso aí tinha que ser o primeiro, a primeira abertura ali tinha que ser isso aí, né? Porque já é nosso, então já está pregando ali, a escrita já está divulgando a Bíblia, né? Foi uma falha nossa também, que a gente poderia já ter feito isso. Então, muita coisa é pegar uma propriedade que está precisando de reforma, né? Comprou a propriedade caríssima e fazendo reforma, porque aqui tudo é caro. Aqui é Rio de Janeiro, Queimados, é só o sangue do Cordeiro, eu vou dizer para você. Mas tudo bem, eu que nunca imaginei que eu ia... Um dia eu conto para vocês mais detalhes, tá? Agora não, agora eu tenho que resumir um pouco, mas que Deus nos ajude, abençoe sua vida, prospere sua casa. Eu sei que esse Deus que vê tudo, ele está vendo seu esforço, está vendo se você está realmente empolgado em nos ajudar ou em nos, né, fritar, ou em nos
perturbar, em nos incomodar, ou então nos ferir, em estar com seus pensamentos malignos e maliciosos contra a gente. Tem gente que está com pensamento maligno, malicioso, sabe? E eu digo para você, manda fogo nesse capeta, manda fogo nesse demônio de pensamento malicioso, entendeu? E venha somar com a gente, não faça isso não, venha somar com nós. Não tá sendo fácil, não tá sendo fácil. Não vou aqui cantar de vantagem não, mas não tá sendo fácil. É a mesma coisa de eu estar numa guerra travada, numa guerra e faltando soldado, numa guerra e faltando ajudante, numa guerra e faltando guerreiros. É pouco soldado, pouca pessoa para enfrentar o inferno. E quanto mais gente, mais luz tem, mais força se tem para vencer o abismo. Quanto maior, mais oração, mais vitória. Então, por favor, em nome de Jesus, é para eu ser impedida de evangelizar. Tudo isso está sendo feito para esse embaraço todo, para eu ser impedida de fazer a obra, de chegar até os moribundos, de ganhar uma alma, de uma pessoa ressuscitada entre os mortos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, tá bom? Tá descarregando aqui já a bateria. Amém? E eu fico nessa palavra. Curte, compartilhe, encaminhe nossos vídeos, por mais pessoas você puder, tá? E se você quer ajudar, o nosso Pix é 21 99497 8287. Tá bom? Que Deus abençoe. É 21, não é 021, é 21 99497 8287. Puder ajudar essa obra, ajude. E em oração e em jejum por mim, pela minha vida, por nós, tá? Queremos sim ressuscitar os mortos se tiver que ressuscitar. Queremos orar pelos enfermos, queremos orar pelas pessoas. Mas eu preciso de sua cobertura de oração. Agradeço a irmã Suelene, Estados Unidos, está orando por mim e por todas as irmãs que estão orando por mim. Um grande abraço no coração. Ontem eu estava fazendo combinações, fazendo camisolas para vender, combinações e tudo mais. E estou bastante cansadinha hoje. Terça-feira hoje estou muito cansada. Mas Deus é maior e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Um beijo no coração, Deus lhe abençoe. E tudo que eu sei um dia, quem sabe, sobre estampar essas coisas todas, eu vou ter um tempo de ensinar para todos vocês, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Curte, compartilhe, se inscreva, dê seu like, não esqueça, porque o like é importante. Se você não der o like, você só faz com que esse vídeo fique parado em algum lugar na plataforma, tá bom?